Nós temos uma noção equivocada da vida, de como ela se processa. Quando as pessoas querem descobrir o caminho para a felicidade, para a liberdade, para a paz, para o amor, elas têm essa noção do caminho como uma jornada. A ideia em nós é sempre de uma caminhada, e por isso nós precisamos de uma estrada, de uma jornada. Então, a ideia para nós sempre consiste dentro desta noção de direção, de alcançar. Então, nós saímos de um ponto para outro. Toda a nossa experiência de vida, ao longo de todos esses anos de vida, nos mostrou que tudo aquilo que nós realizamos, nós precisamos do tempo para que isso se realize. Tudo na vida, por exemplo, nós aprendemos. Nós estamos dentro de um constante aprender. Aprendemos sobre tudo. E apesar disso, continuamos ainda sem saber. Estamos sempre aprendendo. Então, nós reservamos dentro de nós uma clara noção da necessidade de aprender, e isso requer tempo. Então, precisamos do tempo para aprender e do tempo para realizar. Aqui eu quero, com você, investigar esta questão do despertar espiritual, da iluminação espiritual, e ver se também é assim aqui. Se é verdade que precisamos do tempo. Veja, nós precisamos sim da arte do aprender, mas não desse aprender como nós conhecemos. Para nós aprender é algo que se sucede, que ocorre, que acontece. Quando passamos por experiências e registramos essas experiências. Assim, existe um acumular de conhecimento e experiência. É assim que, em geral, lidamos com o aprender alguma coisa. Aqui nós temos falado com você nesse canal do valor do aprender. Precisamos sim desta arte do aprender para o despertar da consciência, para a iluminação espiritual. Mas nós temos que ter uma aproximação nova a respeito disso, aqui, como sempre temos colocado. Não se trata da pergunta de como alcançar a iluminação espiritual, como em geral as pessoas tratam essa questão. Notem que elas colocam a noção do tempo e desta jornada, desta caminhada, em direção a esse propósito, em direção a esse objetivo. Então, a noção é exatamente essa. Precisamos do tempo para alcançar alguma coisa. Então, nós precisamos do tempo para alcançar também a iluminação espiritual. Aqui estamos tratando com você desse despertar, sim, desta iluminação espiritual e desse aprender, mas de um novo aprender. Aqui, esse aprender consiste, nesse momento, em ver diretamente esta dada coisa. E dentro desta própria visão, neste ver, uma ação ocorre. Uma ação se processa. Então, a verdade desse aprender aqui consiste em estarmos, momento a momento, tomando ciência daquilo que se passa nesse instante, aqui e agora.
nesse momento. Então veja, assim sendo, nós eliminamos essa noção de tempo para alcançar. E desse aprender acumulando informação, conhecimento e experiência. Então, há uma forma nova de aprender. É disso que estamos tratando aqui com você. Apenas nesse aprender, o despertar espiritual ocorre. E ele não ocorre no tempo, ele ocorre nesse momento. Não se trata de uma experiência para se ter, ou um conhecimento para se adquirir. Se trata de descobrir nesse instante o fim para esta condição psicológica, de ser um experimentador, de ser um pensador, de ser um observador, de ser alguém se movendo no tempo. Observe que a noção de ser alguém que você tem, como já foi colocada, é a noção de ser alguém numa jornada, numa caminhada. Como alcançar a felicidade? É muito comum perguntas que envolvem sempre a expressão como. Isso porque estamos condicionados na crença da necessidade do tempo, da necessidade da caminhada, da necessidade da jornada do aprender acumulando, da jornada de ter experiências e com ela crescer, evoluir. Nós precisamos rever isso, olhar de perto e perceber a ilusão desse condicionamento que nós recebemos. Não precisamos do tempo. Na verdade, aquilo que nós chamamos de tempo é só uma criação do pensamento. É o pensamento que tem construído essa noção de tempo para cada um de nós. Todos os problemas que nós temos são problemas de desordem que existe exatamente em razão da presença do tempo. Nós queremos resolver as questões que temos, são questões que nós criamos com base no pensamento. Essas questões são problemas. O pensamento tem construído esses problemas, criado essas questões, e queremos resolver isso com base no tempo. Mas o pensamento é o tempo. Nós temos enfatizado isso e temos que ver, olhar, escutar, tomar ciência disso de uma forma muito direta, para termos uma verdadeira aproximação do que estamos colocando aqui para você. O pensamento em nós, ele nos fala do passado, ele nos fala do futuro, ele nos diz que não conseguimos o que nós queríamos conseguir, o que nós buscamos conseguir, nós não conseguimos. O pensamento, ele gera em nós, e esse pensamento é a memória reservada, guardada no cérebro, dentro de cada um de nós. Essa memória, essa lembrança, esse pensamento, esse é o elemento que sustenta o tempo, nos falando do passado, do que ontem nós não conseguimos.
Esse elemento é o pensamento nos falando do que nós precisamos conseguir amanhã. Isso gera um sentimento de culpa, também de preocupação. Essa culpa e preocupação é a presença do medo, da ansiedade. Portanto, os diversos estados internos de sofrimento psíquico que nós conhecemos estão presentes em razão da presença do pensamento. E esse pensamento está atrelado a esse tempo. Observe isso, sem esse pensamento não existe o tempo. Sem o pensamento não há o tempo. E sem o tempo não há essa questão, não há esse problema. Uma vida livre psicologicamente do tempo é a vida real, aqui, nesse instante, do seu ser. É porque estamos vivendo nesta psicológica vida do eu, que é a vida no pensamento, que é a vida no tempo, que estamos tendo questões, que estamos tendo problemas, que estamos vendo uma jornada, uma caminhada, algo para se obter no futuro, algo também do qual se livrar, que nós carregamos do passado. Nós precisamos investigar essa questão do pensamento, de como ele se processa dentro de cada um de nós. E logo iremos perceber que ele se processa com base na memória. Uma memória que não sabemos lidar com ela nesse instante. E, portanto, ela se sustenta nesse formato do eu, do mim, do pensador. A pessoa como você se vê não é outra coisa. Um conjunto de lembranças, de memórias, de recordações, de pensamentos que não terminam, que não finalizam. Quando você olha para si mesmo, percebe dentro da sua cabeça toda a inquietude, todo esse modelo de pensamento inquieto, tagarela, repetitivo, descontrolado. Famoso pensamento intrusivo. As formas de ansiedade presentes em razão do modelo do pensamento, a angústia, a depressão. Quando olhamos para dentro, percebemos que somos seres humanos confusos, em desordem psicológica. Não há serenidade, quietude, não há silêncio. O cérebro está sempre nesse movimento acelerado. A condição psicológica da existência do eu, desse mim, desta pessoa, é de ansiedade, preocupação. Os diversos problemas que temos, eles estão presentes nesse modelo de pensamento não terminado, não acabado, nesse formato de memória. O pensamento está sempre projetando o futuro,
Então, existe o medo, porque existe esse futuro, que o pensamento está com base no passado, na lembrança, na memória, projetando. Ele não quer que isso ou aquilo do qual ele ali se lembra. Veja, o pensamento tem a lembrança, a recordação. Essa lembrança, essa recordação é algo que ocorre no cérebro. O pensamento se projeta no futuro com base nessa lembrança e existe o temor, o medo. Então, com base no passado, nós temos o medo do futuro. Então, a nossa condição psicológica de ser alguém, nesse modelo de pensamento não terminado, é de sofrimento. Nós aqui estamos estudando isso, investigando a natureza do eu, desse mim. Nós temos colocado aqui para você o valor dessa aproximação, desse olhar direto para esse modelo de pensamento, que é o modelo de condicionamento, como o nosso cérebro está funcionando, como o nosso intelecto está preso a ele, dentro desse condicionamento. Podemos libertar o cérebro desta condição, o intelecto desta prisão de memória, tomar ciência do movimento do eu é ir além desse mim, desse ego. Os diversos problemas que temos, eles estão presentes em razão dessa noção de tempo que o pensamento dentro de nós representa. Aqui estamos dizendo para você que é possível o fim para esse modelo de pensamento. Isso é esta morte psicológica, desse sentido do eu, do ego. Se esse sentido do eu, que é esse mim, que vive dentro desse modelo psicológico de memória inacabada, dando continuidade a essa noção de tempo psicológico, se isso termina, nós temos esta morte psicológica, o fim para essa condição psicológica de ser alguém, para a realidade do seu ser, para a verdade daquilo que está além desse sentido de pessoa, de ego e identidade. Então aqui sim está a resposta para a felicidade. Não se trata de no futuro como uma resposta para a pergunta como alcançar a felicidade. Não se trata da felicidade no futuro, mas a ciência da realidade desse instante, daquilo que está presente aqui quando esse ego, esse eu psicológico desapareceu, quando esse padrão de comportamento, de pensamento, em que o cérebro está condicionado a viver e esse intelecto preso a sustentar, a segurar. Se há um fim para esta condição, nós temos um novo cérebro, uma mente quieta, um cérebro silencioso. A presença desta ciência, desse instante, a realidade que está aqui e agora. Esta é a verdade do seu ser. A verdade da não dualidade, da não separação, onde a presença da realidade divina, que é você em seu ser, está livre
desse sentido do eu, do ego. E, portanto, livre desse tempo psicológico, desse pensamento psicológico, desse padrão de comportamento egocêntrico, pessoal. Há uma outra pergunta. Repare, todas essas perguntas com base nesse como que se sustentam no tempo se resolvem. Como lidar com o julgamento dos outros? Como lidar com os julgamentos? O fim da ilusão do eu é o fim da ilusão dessa autoimagem? Desta imagem que carrega o medo da rejeição, da comparação, da não aceitação, do julgamento do outro? Aqui estamos trabalhando com você o fim do sofrimento psíquico, o fim dessa desordem emocional, o fim dessa ilusão de alguém que se sustenta nesta ilusória vida, sempre na procura de algo em um futuro que o pensamento idealiza. A realidade divina é a realidade de Deus. Isso é amor, paz, liberdade, felicidade. Essa é a natureza de Deus. Essa é a natureza do seu ser. Esse é o nosso assunto com você, aqui dentro do canal. E também em nosso outro canal chamado Marcos Gualberto, depois você dá uma olhadinha. Aqui na descrição do vídeo você tem um link para conhecer também o nosso outro canal. Além disso, temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, através de perguntas e respostas, aprofundando esses assuntos aqui com você. Então, um contato com a meditação, com o autoconhecimento, é ter uma aproximação da verdade, da revelação de Deus, da revelação do seu ser. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para esses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, fica aqui o convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Na relação com as pessoas, o que nós esperamos delas é aquilo que elas possam nos dar para nos preencher, fazendo com que nós sejamos pessoas felizes, com base no que elas têm para nos dar. Essa posição é uma posição profundamente egóica.